A cidade estava movimentada. O cheiro de peixe fresco misturava-se com o aroma de pão recém-assado, enquanto os comerciantes gritavam suas ofertas. Flávia Neápolis, o lugar onde Justino nasceu, era uma cidade normal. Mas Justino, nada nele era normal. Enquanto os outros garotos da sua idade se preocupavam em aprender o ofício da família, Justino só queria saber de uma coisa: a verdade. Mas não há qualquer verdade. Ele queria entender tudo sobre o universo, a existência e, claro, aquele velho mistério chamado vida após a morte. Só tinha um problema: ninguém sabia nada. A primeira tentativa foi com os estoicos. Justino ficou empolgado, achando que finalmente entenderia os segredos do cosmos. Mas descobri que os estoicos só conheciam coisas do tipo: meu jovem, você deve ser indiferente às paixões, aceitar o destino e não se apegar a nada. Mas e sobre Deus? Disse Justino. Ah, não sei. Mas olha, aceite o destino. Justino saiu de lá balançando a cabeça. Aceite o destino? Como assim? Isso não ajudou em nada. Então, foi para os peripatéticos, discípulos de Aristóteles. Mas o professor mal começou a ensinar e já quis cobrar taxas extras pelas aulas. Justino soube que estava mais perto de um golpe financeiro do que da verdade e saiu correndo. Sem desanimar, ele tentou os pitagóricos. E aí foi que as coisas eram estranhas. Para aprender conosco, você precisa passar 5 anos estudando matemática, sem poder falar nada. Matemática? Sim. 5 anos. Sim. E eu não posso falar nada. Exato. Justino ficou olhando para eles por alguns segundos. E foi embora. Por fim, chegou aos platônicos. Agora sim, Platão falou sobre o mundo das ideias, sobre uma realidade superior, sobre a busca pela verdade absoluta. Justino mergulhou nessa filosofia, como uma criança mergulhadora em um pote de doce. Mas no fundo, ele ainda sentia que algo estava faltando. Ele era cada vez mais inteligente, cada vez mais argumentador, mas ainda não tinha encontrado uma resposta que realmente satisfizesse sua alma. Foi então que um dia, o destino resolveu agir de maneira inusitada. Certo dia, Justino caminhava sozinho pela praia, refletindo sobre as complexidades da existência, quando um senhor de idade surgiu do nada. Agora, se você já assistiu algum filme ou RPG jogado, saiba que quando um velho aparece do nada, ele vai te dar uma missão épica. O velho olhou para Justino e disse: jovem, o que você procura? Uma verdade, respondeu Justino confiante. E onde você a procura? Justino estufou o peito e começou a despejar tudo o que tinha aprendido com Platão. Falou sobre o mundo das ideias, sobre a alma imortal, sobre como a perfeição só existe no mundo invisível. E achou que o velho ia ficar parecido. Mas o esperançou pacientemente até Justino terminar, e o então soltou uma frase que destruiu toda a confiança do filósofo novato. Os filósofos falam sobre Deus, mas eles o conhecem? Silêncio. Justino piscou algumas vezes, tentando processar aquilo. Bom, eles dizem que a verdade está no mundo superior. Mas eles já estiveram lá? Silêncio novamente. Foi então que o velho revelou a bomba. Os profetas e apóstolos não apenas falaram sobre Deus, eles falaram com ele. A mente de Justino explodiu como um vaso de cerâmica caindo no chão. Durante toda a sua vida, ele acompanhou os maiores pensadores da história, homens que dissertavam sobre a existência, mas que nunca tiveram um encontro direto com a verdade. E se a verdade não aconteceu nos debates acadêmicos, mas na revelação de Deus ao homem? Justino não conseguiu dormir aquela noite. Ele começou a estudar os escritos dos cristãos com a mesma intensidade que antes dedicava a Platão. Quanto mais lia, mais percebia que ali estava aquilo que sempre importava. E então,
Ele se converteu. O filósofo pagou, se tornou um cristão. Mas não sou nenhum cristão. Um cristão que conhecia demais. Se você acha que Justino virou um discípulo tranquilo, apenas frequentando cultos e ajudando os necessitados, você claramente subestimou o poder de um ex-filósofo falante. Ele virou o grande defensor da fé. Onde havia uma praça pública, lá estava Justino. Onde houve um debate, lá estava Justino. Se existisse YouTube na época, ele teria um canal chamado Refutando Pagães em 4K. E ele não escreveu nada. Ele escreveu-a para imperadores. Sim, ele perdeu que se conseguiu explicar direitinho aos governantes romanos que os cristãos eram boas pessoas, que não eram inimigos do império, que só queriam viver em paz. Talvez Roma parasse de persegui-los. Assim nasceram suas apologias, que eram basicamente cartas gigantescas defendendo o cristianismo. Ele explicou que os cristãos não eram conspiradores, não eram criminosos e que, na verdade, eram os melhores cidadãos possíveis. E claro, enquanto escrevia essas defesas, ele debateu com todo o mundo. Estoicos, refutados. Platônicos, refutados. Pitagóricos. Se Justino soubesse matemática, teria refutado também. O problema? Roma não gosta de pessoas que conversam demais. E Justino estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Justino agora era oficialmente um cristão. Mas se você acha que ele virou um discípulo discreto, que ficou apenas orando e cuidando dos pobres, você claramente subestimou o poder de um ex-filósofo tagarela. Porque Justino não era apenas um seguidor de Cristo. Ele era o cristão que não calava a boca. Enquanto os outros cristãos estavam mais preocupados em não chamar atenção, porque, Roma ocupada de gente ocupada por muito menos, Justino fez o oposto. Ele decidiu que sua missão na vida era debater. Isso mesmo. Se existisse YouTube na época, ele teria um canal chamado Refutando Hereges e Pagães ao Vivo. Qualquer praça pública era um palco para ele. Qualquer filósofo que ousasse discordar já sabia. Se Justino aparecesse, ia ter discussão longa e complexa até a hora do jantar. Mas ele não era só um debatedor de rua. Ele queria mudar a forma como Roma através dos cristãos. Porque, veja bem, o Império Romano não era exatamente famoso por sua posse. Quando viam um grupo novo surgindo, que falava sobre um reino de Deus, imediatamente pensei: opa, rebeldes, vamos tacar fogo neles antes que virem moda. Os romanos não os entendiam. Justino já não era mais um filósofo qualquer. Ele havia encontrado a verdade que tanto procurava, e agora tinha um novo propósito: explicar ao mundo que o cristianismo não era uma ameaça, mas a única resposta real para a existência humana. Se antes ele se sentou aos pés dos mestres pagos para aprender, agora ele os desafiava. Se antes buscava a verdade em Platão, agora ele proclamava que a verdade era uma pessoa e que essa pessoa havia caminhado entre os homens. Mas havia um problema. O Império Romano não gostava de gente que falava demais. E Justino falou muito. Ele não se limitou a defender a fé entre os intelectuais da época. Ele queria convencer o próprio Império Romano de que os cristãos não eram criminosos, mas os melhores cidadãos que Roma poderia ter. Então, ele pegou tudo o que sabia, toda sua eloquência e conhecimento, e escreveu cartas diretamente para os imperadores. Justino realmente achou que poderia convencer Roma com um bom argumento. Justino escreveu 2 textos que ficaram conhecidos como as Apologias, que não eram pedidos de desculpas, mas sim defesas da fé cristã. Na primeira apologia, ele se dirigiu diretamente ao imperador Antonino Pio e ao Senado romano, argumentando que as perseguições aos cristãos eram injustas. Ele explicou que os cristãos não eram adoradores de demônios, nem rebeldes políticos, nem gente que fazia rituais bizarros com sangue de bebês. Sim, Roma acreditava nisso. Ele descreveu como os cristãos viviam.
Eram pacíficos, pagavam impostos, cuidavam dos pobres, oravam pelo império. E o melhor de tudo, não tinha um exército. Ou seja, Roma estava perseguindo as únicas pessoas que não representavam nenhuma ameaça. Ele também explicou algo que hoje pode parecer óbvio, mas que os romanos não entenderam: o que acontecia nos cultos cristãos. Ele descreveu o batismo, a ceia do Senhor e o Espírito. Explicou que os cristãos não estavam tramando contra o império em reuniões secretas. Eles apenas se reuniram para ler as Escrituras e celebrar sua fé. E Justino não parou por aí. Ele também escreveu a Segunda Apologia, onde fez críticas duras contra os filósofos cínicos da época, que atacavam os cristãos sem nem tentar entender no que eles acreditavam. Em suas cartas, Justino argumentava que a filosofia dedicada continha fragmentos da verdade, mas que apenas em Cristo era a verdade plena. E ele era tão ousado em sua defesa que basicamente disse aos imperadores: se vocês fossem realmente sábios, entenderiam que o cristianismo é a única fé racional. E para completar, ele lançou um desafio: se alguém quiser debater isso comigo, estou pronto. E, bem, alguém aceitou o desafio. Justino sempre foi respeitado pelos filósofos da época, mas também criou alguns inimigos. E um dos maiores foi Crescêncio, um filósofo cínico. Crescêncio não gostava de Justino, talvez por inveja, talvez por orgulho ferido, ou talvez porque, em um debate público, Justino simplesmente destruiu seus argumentos na frente de todo o mundo. Isso, claro, foi um erro, porque Crescêncio não aceitou a derrota. E, em vez de tentar vencer Justino no campo das ideias, ele resolveu jogar sujo. Qual era a melhor forma de se livrar de um cristão naquela época? Fazer uma denúncia às autoridades romanas. Crescêncio acusou Justino de seguir uma religião proibida e de desafiar a ordem do império. Era só isso que Roma precisava para agir. Justino foi preso junto com 6 de seus discípulos. Todos foram presos para o tribunal do prefeito de Roma, um homem chamado Júnior Rústico. E é aqui que começa a cena final da vida de Justino. No tribunal, o prefeito não estava interessado em debates filosóficos. Ele queria que tudo fosse resolvido rapidamente. Então, sem rodeios, olhei para Justino e perguntei: você é cristão? A resposta de Justino foi exatamente o que esperaríamos dele. Sim, sou cristão e continuarei sendo. O prefeito estreitou os olhos. Você sabe que, se não oferecer sacrifícios aos deuses de Roma, será condenado à morte? Justino nem hesitou. Nenhum castigo pode me fazer abandonar a verdade. Os soldados olharam uns para os outros. A resposta tinha sido direta demais. Eles já sabiam o que vinha a seguir. Mas o prefeito tentou uma última vez. Você está disposto a morrer por isso? E Justino, sem pestanejar, respondeu: sei que há um trono reservado para mim no céu. Não temo a morte. O silêncio tomou conta do tribunal. Justino sabia que tinha recebido sua sentença. O prefeito deu um longo suspiro e proferiu as palavras que selaram o destino do filósofo cristão. Visto que recusam sacrificar aos deuses, serão açoitados e decapitados, conforme manda a lei. Os guardas se aproximaram, colocando correntes nos pulsos de Justino e dos outros discípulos. Eles foram presos para a prisão, onde aguardariam sua execução. Mas e se você acha que Justino estava abalado, com medo ou arrependido? Você não conhece Justino. Ele estava em paz. A prisão era escura e úmida. O cheiro de ferro oxidado das correntes se misturava ao ar abafado da cela, onde Justino e seus discípulos aguardavam o momento final. Para muitos, aquele seria um lugar de desespero. Mas para Justino, era apenas a última etapa de uma jornada que ele já havia aceitado há muito tempo. Os guardas vinham de tempos em tempos, trazendo comida velha e água suja.
Mas Justino não parecia preocupado. Enquanto os outros presos murmuravam ou tentavam negociar suas vidas, ele orava e encorajava seus irmãos. Não tenha medo. O Império pode tirar nossas vidas, mas não pode tirar aquilo que Deus nos prometeu. Os discípulos tentavam manter a calma, mas todos sabiam o que vinha a seguir. O dia amanheceu e os soldados vieram buscá-los. Era o fim. A praça já estava cheia. Romanos adoravam uma boa execução pública. Para eles, ver cristãos sendo mortos era um evento comum, quase um entretenimento. Mas naquele dia, havia algo diferente. Os condenados não estavam com medo. Eles não choravam, não imploravam por misericórdia. Eles caminhavam como homens livres. Justino estava à frente. Ele olhou para o céu, enquanto os soldados alinhavam os prisioneiros para a decapitação. Seu coração estava tranquilo. O carrasco deu um passo à frente e olhou para o prefeito, esperando a ordem. O prefeito supervisiona a mão e disse sem emoção: "Cortem as cabeças deles." Os soldados sacaram as espadas. O público prendeu a respiração. Justino fechou os olhos e murmurou sua última oração: "Senhor, receba minha alma." A lâmina abaixo. E Justino Mártir entrou para a história. Roma acreditava que poderia silenciar os cristãos com espadas e fogo. Mas o que aconteceu foi o oposto. Quanto mais tentavam apagar a fé, mais ela crescia. E a morte de Justino não foi o fim da sua missão. Suas cartas e escritos se espalharam, sendo copiadas e lidas por gerações. Seus debates, sua coragem e sua paixão pela verdade inspiraram cristãos incontáveis ao longo dos séculos. E o mais irônico, o império que condenou Justino caiu. O cristianismo que ele defendeu permanece. Os deuses de Roma foram esquecidos. Os templos ruíram. Mas os ensinamentos de Justino ainda são lidos e treinados até hoje. E o que isso significa para nós? Agora vem a parte difícil. Porque é muito fácil olhar para Justino e pensar: uau, que história incrível, que coragem. Mas e quando chega a nossa vez? Porque, sejamos sinceros, se hoje alguém te desafiasse por causa da sua fé, o que você faria? Você ficaria firme ou se calaria para evitar problemas? Porque, diferentemente de Justino, nós não somos levados para a praça pública para sermos decapitados. Mas a pressão contra o cristianismo ainda existe. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode estar dentro da sua própria casa. A pergunta continua a mesma. Você está pronto para defender sua fé? Porque a verdade é que o mundo não mudou tanto assim. Ainda existem pessoas como Crescêncio que atacam os cristãos não porque querem entender, mas porque não apoiam a verdade. E ainda existem imperadores e governadores que preferem calar os cristãos para ouvir seus argumentos. Mas também ainda existem Justinos, homens e mulheres que não se curvam, que não fogem, que não vendem sua fé pelo conforto. A grande questão é: quem você vai ser? Vai ser alguém que se esconde ou alguém que está disposto a defender aquilo em que acredita? Porque, no fim das contas, todos nós temos que responder essa pergunta. E agora, a verdadeira prova de fogo. Se você assistiu até aqui, já sabe o que vem agora. Justino dedicou a vida a espalhar a verdade. E se você acha que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, então faz sua parte. Deixa o like nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Aqui a gente fala de histórias que fazem a diferença. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. E agora eu quero saber, se você pudesse perguntar alguma coisa para Justino Mártir, o que seria? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver suas respostas. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, defenda sua fé. Até a próxima. On fire.